Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Que falta me fez estar aqui com vocês todos os dias de manhã. Faz muita falta falar de Jesus, né? Para encher o coração de vocês. Bom dia, sejam muito bem-vindas. Que a paz do Senhor Jesus transborde no coração de vocês nesse dia de hoje. É um estudo muito especial. Tem muitas pessoas que têm vontade de ter mais conhecimento, de ler a Bíblia, de entender a palavra do Senhor, mas muitos não conseguem entender, né? Às vezes, pela maneira que as palavras são colocadas, ou porque não conseguem manter uma concentração ali por um período muito longo. Então, o Senhor Jesus me pediu, né, para que eu viesse todos os dias, né, e trouxesse aqui um capítulo por dia de leitura e explicação, né, de trechos importantes, de versículos que nós precisamos levar para a nossa vida todos os dias. Amém? Então, nós vamos começar pelo Evangelho de Mateus, né, que é o primeiro livro que está na Bíblia aqui. E eu queria que vocês soubessem, assim como um dia eu soube, para quem não sabe, toda a Bíblia, sem exceção, quando ela vai começar um novo evangelho, ela tem uma página em branco aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem uma página em branco. A minha eu até escrevi aqui. Por quê? Para quem não sabe, essa página em branco, ela representa 400 anos de silêncio de Deus. O silêncio de Deus que não houve profetas durante 400 anos, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus se silenciou por 400 anos, até que João Batista veio no Novo Testamento, para continuar a profecia da vinda do Messias. Como Deus é lindo, né? Ele é muito perfeito. Então, assim, ele se manteve em silêncio porque a obra dele, a partir da vinda de Jesus, seria para marcar a nossa vida até o dia de hoje. Então, para você que não sabia, é porque ficou 400 anos sem profetas na terra. Foi o silêncio do nosso Senhor, porque ele fala através dos profetas, né? Deus fala através dos profetas dele aqui na terra. Tá bom? Então, se você quiser escrever assim como eu escrevi na minha página, eu escrevi 400 anos de silêncio, né? E depois eu coloquei, que é o significado, né, da página em branco, que não houve profetas do Antigo Testamento até a vinda de João Batista, até João Batista chegar, tá bom? Então vamos começar a leitura. O primeiro capítulo, ele traz sobre a genealogia, né, e o nascimento de Jesus Cristo. Então aqui, genealogia significa o estudo que estabelece a origem de uma pessoa ou de uma família, certo? Então, no versículo 1 diz assim, ó: essa é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Então, olha só, Davi era descendente de Abraão, tá? Então, Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. A partir do versículo 3 até o versículo 16, vamos por aqui até o 15, vai falar todos os nomes dos descendentes. São muitos nomes, tá? Quando eu ouvi alguém ler, eu não consegui ficar muito atenta, porque são muitos nomes. Então, o que eu coloquei aqui nesse estudo? Que você vai ler em voz alta, para você entender, tá? Porque os nomes, a nossa mente não consegue ouvir os nomes repetitivos das pessoas da linhagem, e eu vou explicar para vocês o que significa bem certinho, para que vocês, junto comigo, estudem e se apaixonem pelo amor de Jesus, quando ele passou aqui pela terra, tá bom? Então, só relendo o versículo 2, que é o ponto mais importante. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó,
Jacó foi o pai de Judá e dos seus irmãos. E a partir do versículo 3 começa a linhagem de Judá, tá bom? No versículo 16, no versículo 16 diz assim, ó: Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi mãe de Jesus, chamado Messias. Versículo 17. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi. Olha só que interessante. De Abraão até Davi, houve 14 gerações. De Davi até os israelitas, quando eles foram levados para a Babilônia, também teve 14 gerações. E depois dessa fase da Babilônia até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. Então, são 3 tempos. Nos 3 tempos, 14 gerações. O livro da genealogia, em grego, né, que fala Biblos Genésios, literalmente, é o livro da origem, que é o que remete ao Gênesis. Que nós vamos entender que o Novo Testamento, o tempo todo, ele conversa com o Antigo Testamento. Isso prova a veracidade da palavra de Deus, porque muito antes do Novo Testamento, os profetas do Antigo Testamento já falavam da vinda de Jesus. E nós vamos estar vendo isso, tá bom? Para vocês verem como é linda essa conexão que Deus já fazia através dos profetas do Antigo Testamento. Aqui, o filho de Davi, né, que diz, filho de Abraão, no verso 1, que a origem ela é proposital. Davi representa o cumprimento das promessas do reinado eterno, que está relatado em 2 Samuel 7, de 12 a 16, e Abrão representa a bênção de todas as nações. Abrão está em Gênesis. Então aqui é uma ordem proposital para que existisse um reinado eterno. Essa é a promessa de Deus, quando ele enviou Jesus. Tá bom? Então, do verso 2 ao verso 16, que é o que eu li para vocês aqui, o 1, o 2 e o 16, é a genealogia completa, né? Que é uma parte, como eu disse, bem complexa, que vocês vão ler, do 2 ao 16, perdão, que é onde fala nome por nome das famílias. E aí eu quero que vocês depois escrevam para mim nos comentários, tá bom? Quem for ler, eu gostaria que todos lessem, porque é um estudo muito bonito. A gente se derrama aos pés de Jesus com tudo que nós vamos aprender, tá? Então, como eu disse, a genealogia ela está dividida em 3 blocos e 14 gerações. Então, no versículo 17, como eu li sobre as gerações, que é o que simboliza a estrutura e a intenção profética, a intenção da profecia. Aqui inclui também, nessa geração que vocês vão ler, né, essas 14 gerações aqui, mesmo sendo em 3 tempos, que inclui mulheres importantes que fizeram a história que nós precisamos tomar como exemplo, né? Como Tamar, que está em Gênesis capítulo 38, Raabe, fala em Josué capítulo 2, Ruth, tem o livro de Ruth, né? E Batseba, que é a mulher de Urias, que está em 2 Samuel capítulo 11. Então aqui mostra a graça e a redenção de Deus atuando em histórias improváveis. Mostra que Deus usa os improváveis. Sim, é o livro de Mateus, perdão, eu não li a pergunta, é o primeiro livro do Novo Evangelho. E diz também que José é descendente legal de Davi, garantindo a linhagem messiânica prometida em Isaías 11, capítulo 1, né? E também em Jeremias 23, capítulo 5. Então, quando fala sobre linhagem messiânica, quer dizer que a descendência de Davi, que significa a tradição judaica, dará origem ao Messias.
E esse é o significado da linhagem messiânica que traz aqui para nós. Então, em Isaías, capítulo 11, versículo 1, agora nós vamos ligar lá ao Antigo Testamento, para vocês verem que lá no Antigo Testamento já falava-se da vinda de Jesus, tá? Então, diz assim, ó: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. Então, aqui já estava dizendo que viria aquele que traria a vida eterna, a promessa de Deus sobre essa terra, sobre a nossa vida. E em Jeremias 23, capítulo 5, diz assim, capítulo 23, versículo 5, perdão, Jeremias, capítulo 23, versículo 5, diz assim: o Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Aleluia. Então, esse é a passagem de Jeremias, capítulo 23, versículo 5, que traz a ligação que Deus já trazia, né, através de profetas, a palavra que veria um Messias, que reinaria com justiça. Amém? Escreve para mim, fazendo um favor, quem puder, que nós estamos lendo sobre o capítulo de Mateus, o livro de Mateus, capítulo 1, porque aí quem for entrando já vai abrindo, né, para acompanhar a gente. Então aqui, olha só, ainda nesse comecinho, eu trouxe para vocês que todas as gerações de Abrão até Davi traz para nós sobre o número 14, né? Então aqui o número 14, ele possivelmente ele menciona ao valor numérico do nome de Davi em hebraico. Que aqui o nome de Davi em hebraico, ele traz a numeração 4, 6 e 4. Que se você somar, representa o número 14. Então, no hebraico, o número 14 representa o nome de Davi. Então, Deus, ele vai testificando através da sabedoria dele eterna, né? Uma sabedoria grandiosa que nós devemos desejar ter para nós também. Ele vai marcando tempos com números e profecias, tá? Então, essa estrutura simbólica, ela realça o plano ordenado de Deus ao longo da história. Amém? Agora nós vamos ler a partir do versículo 18, que começa a falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então, o versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Então, aqui, a explicação que eu separei para esses dois versículos para nós é o seguinte. Aqui mostra o cumprimento, né, da palavra de Isaías em capítulo 7, versículo 14, sobre a concepção virginal de Maria, né? Quando diz assim: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá o nome de Emanuel. Aqui José também, ele é retratado como justo, né? Equilibrando fidelidade à lei e à misericórdia, porque ele queria aqui desmanchar o contrato de casamento, né? Só que ele não fez. Por que ele não fez? Então nós vamos ler agora, versículo 20. Enquanto José estava pensando nisso, pensando em desmanchar o casamento, certo? Um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José,
descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Versículo 21. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Versículo 23. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Então aqui, olha só, do versículo 20 ao 23 aqui que eu li para vocês, traz sobre o cumprimento direto de Isaías. Entende? Como que o Senhor Deus, ele cuidou de tudo, de todas as profecias, para que todos entendessem que a palavra dele é poderosa e que ele não mente. Então imagina só, se houve um silêncio de 400 anos, até ele começar a falar, e quem começou a relatar o nascimento de Jesus, já se falava das profecias. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Por isso nós devemos querer aprender cada dia mais sobre todas as promessas que ele disse através da Bíblia. Tá bom? Emanuel, para quem não sabe, revela a identidade divina de Jesus, né? Que significa Deus presente na história humana. Então, por isso foi colocado que se chamaria Emanuel. O versículo 24 e 25 traz assim para nós, que Emanuel quer dizer, na verdade, o significado de Emanuel quer dizer Deus está conosco, para quem não sabe, tá? Versículo 24 diz assim: quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou-se com Maria, porém não teve relações com ela, até que a criança nasceu, e José pôs o nome no menino o nome de Jesus, né? Conforme o anjo tinha pedido, conforme o anjo falou com ele no sonho. Aqui eu trouxe para vocês que José obedeceu e assumiu Maria, quando diz no versículo 24 que ele acordou e cumpriu. Né? Ele acordou e cumpriu o que o anjo tinha pedido para ele. Então, o que José foi? Obediente. Que é o que quem acompanhou comigo a leitura do livro de Provérbios, o tempo todo em Provérbios pedia para que nós fôssemos obedientes. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ter disciplina e cumprir o que o Senhor Deus nos pede. No versículo 25 traz que Jesus nasce de forma virginal, né? Porque diz que José não teve relações com Maria até que a criança nascesse. Então houve ali um respeito, né, ao Senhor Deus, para que a profecia e a promessa de Deus fosse cumprida aqui na terra. Então aqui nesse primeiro capítulo do livro de Mateus, do Novo Evangelho, nós entendemos que Jesus é apresentado como herdeiro legítimo das promessas feitas de Davi até Abraão. E a genealogia nos mostra a ação soberana de Deus na história, inclusive usando pessoas improváveis. Né? Depois nós vamos separar para tá lendo o livro dessas mulheres que trouxe histórias para a nossa vida também. Tá? Eu vou anotar aqui para que a gente possa estar estudando em horários diferentes sobre o que os capítulos vão trazendo, tá bom? Dentro do mesmo dia eu vou trazer um resumo para vocês. Vai ser muito importante, vai ser de grande conhecimento para a gente aprofundar no que o Senhor Deus tem nos trazido, tá bom? Eu tô anotando aqui pra gente. Bom, o nascimento virginal é o cumprimento direto das profecias, tá? Mostrando que Jesus é o Deus encarnado, é o próprio Deus que veio até nós falar com o povo, trazer a mensagem para que o povo andasse no caminho certo, reto, em obediência, né? Cumprindo o que o Senhor sempre pediu. As principais lições
eu anotei aqui para nós que Deus cumpre suas promessas com precisão, mesmo através de linhagens falhas e situações inesperadas, né? Em situações surpreendentes. A genealogia de Jesus mostra que não há barreiras para Deus usar alguém na história de redenção. Ele usa quem Ele quer, onde Ele quer e a hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Então Ele usa pessoas para que as promessas dele se cumpram. Assim como Ele usa profetas, ainda hoje. Ele usou profetas no Antigo Testamento e usa até hoje profetas que trazem a palavra dele, para que a palavra dele ainda continue com o poder, para que ele ainda mostre através dos profetas que ele é Deus e que ele continua falando com o povo. O nascimento de Jesus, da forma que foi, né, concebida, aponta que a origem dele é divina e a missão dele redentora, que nós sabemos, eterna, para todo sempre. A obediência, como a de José, tem papel fundamental no cumprimento dos planos de Deus. Imagina, a obediência de José mudou toda a história, né? Se José não tivesse obedecido, o plano de Deus não teria sido cumprido. Então, assim, nós também devemos buscar. Nós também devemos buscar sermos obedientes para que a gente possa viver os planos de Deus na nossa vida. Nós não podemos atrapalhar os planos de Deus. Nós não podemos atrapalhar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida. E nós só conseguimos deixar Deus agir na nossa vida se nós tivermos a obediência como um dos posicionamentos principais na nossa vida, no dia a dia. Amém? Então, aqui eu trouxe 3 perguntas, né? Por que você acha que Deus escolheu incluir mulheres em histórias difíceis na genealogia de Jesus? Porque isso mostra que Deus não se limita às perfeições humanas. Deus não tem limite. Quando Ele quer usar uma pessoa, Ele usa. Ele usa quem Ele quer. Ele pode usar um mendigo na rua para falar com você. Ele pode usar um improvável para provar que Ele é Deus. Ele pode fazer, Ele fala através de pessoas, Ele entrega uma palavra de profecia, uma palavra de conhecimento do teu íntimo. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Então, por isso, Ele incluiu mulheres na história, né, da genealogia de Jesus. Mesmo para provar que Ele não limita o que Ele quer fazer. E Ele trabalha por meio de situações frágeis e até escandalosas para mostrar que Ele é Deus, que é Ele que está falando. Ele redime histórias e usa pessoas improváveis para cumprir os propósitos dele aqui na terra, porque Ele ainda continua cumprindo a palavra dele sobre a vida de cada um de nós, sobre esse tempo, sobre os governos. Também aponta para a inclusão dos marginalizados e pecadores na história da salvação. Né? Jesus veio para perdoar todos os pecados de todos os que se arrependem verdadeiramente e estão dispostos a segui-lo. Todo aquele que se arrepende, que quer mudar de rota, que quer mudar de vida e seguir Jesus, ele recebe o perdão, porque ele quer sair do pecado. Então esse Jesus perdoa, ele derramou aquele sangue na cruz para livrar todos nós dos nossos pecados. Por isso nós estamos aqui hoje. Mas todo aquele que ainda continua em pecado pode ser perdoado, desde que esteja disposto e disponível a seguir Jesus, a se arrepender de verdade, de todo o coração, não só da boca para fora. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos orando em verdade. A segunda pergunta que eu trouxe: o que a reação de José nos ensina sobre a justiça e a misericórdia? José foi chamado de justo, não só por seguir a lei, mas por ser misericordioso. Então ele poderia ter envergonhado Maria, não é verdade? Mas ele escolheu a compaixão.
Então, isso nos ensina que a verdadeira justiça da bíblica, né? Ela inclui misericórdia. Como nós vimos isso no livro de Provérbios, né? Ter misericórdia, ter amor pelas pessoas, sensibilidade, né? José teve sensibilidade. Ele estava disposto a obedecer a Deus. Mesmo quando nós não entendemos todas as coisas, nós precisamos ser obedientes a Deus, porque os planos dele são os planos certos para a nossa vida. Nem sempre nós vamos entender os planos de Deus, mas mesmo assim nós precisamos pedir sabedoria a Ele, para continuarmos sendo obedientes a Ele. É isso que Deus quer, que sejamos obedientes para que os planos dele sejam cumpridos na nossa vida, porque Ele não mente. Ele entrega tudo o que Ele prometeu, mas para Ele entregar nós precisamos ser obedientes, deixar Ele agir. Nós não podemos atrapalhar o agir do Espírito Santo. É essa sabedoria que nós temos que ter. Terceira pergunta que eu trouxe: como o significado do nome Emanuel impacta sua forma de enxergar Jesus? Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco, comigo e com você. Isso nos mostra que Jesus não é apenas um enviado de Deus, mas é o próprio Deus. O próprio Deus no nosso meio. Isso muda a nossa relação com Ele. Não é alguém distante. Jesus não é alguém distante, mas Ele é um Deus acessível, encarnado. Né? Ele passou assim como nós, ele teve esse corpo como nós temos, presente nas nossas alegrias e nas nossas dores. Assim é Deus na nossa vida. Jesus veio para nos dar esse acesso direto ao Pai. Todas as vezes que nós desejarmos estar na presença de Deus, né? Chama por Jesus, nós devemos chamar por Ele. Vem, Jesus, sente-se aqui. Vamos conversar. E relata o seu dia, o que você está sentindo. Jesus nos deu essa conexão. Ele nos deu essa conexão porque antes, no Antigo Testamento, para quem não sabe, as pessoas, o povo, precisava procurar o sacerdote. E aí o sacerdote ia lá, fazia um sacrifício no altar, naquela época sacrificava os animais, né? Fazia um sacrifício no altar, para com aquele sacrifício falar com Deus através do povo. Então, quando alguém cometia um pecado no Antigo Testamento, dependendo do pecado, era pedido um sacrifício, podia ser uma rolinha, 2 rolinhas, uma pomba, um carneiro, um boi, né? Depende do tamanho do pecado naquela época. E era feito o sacrifício no altar. Aí o sacerdote fazia aquele sacrifício e clamava a Deus pelo perdão daquele homem ou daquela família ou daquele povo que era uma aldeia, né? Uma cidade, dependendo do pecado. Era o sacerdote que fazia isso. Mas olha como é a misericórdia de Deus. Ele escolheu o cordeiro perfeito, um único cordeiro, que foi Jesus. E através do sangue de Jesus, e não mais dos animais, porque quando sacrificava os animais, o sangue dos animais, ele encobria os pecados por um tempo, por um período. Por isso era necessário sempre estar sacrificando animais. O povo sempre voltava a pecar, assim como hoje. O povo sempre volta a pecar, mas tem que pedir perdão. A diferença é que lá atrás, no Antigo Testamento, era repetitivo. Tinha que sempre estar sacrificando animais e o sacerdote tinha que interceder até Deus. Hoje não. Quando Deus enviou Jesus, o Senhor nosso Deus, ele escolheu um sacrifício único, perfeito, sem pecado, que é o Cordeiro de Deus, que é o Jesus que nós amamos, nosso Jesus. E através daquele sangue derramado no madeiro, lavou todos os nossos pecados, perdoou os nossos pecados. É isso que a palavra de Deus traz. E
E isso, Jesus trouxe a nossa conexão direta com Deus. Nós não precisamos mais de sacerdote para falar com Deus. Nós não precisamos de sacerdote para sentir o amor de Jesus, para pedir perdão pelos nossos pecados. A nossa boca pede perdão dos nossos pecados. E se os nossos pedidos forem de todo o coração e em verdade, os nossos pecados são perdoados. Ah, mas como assim, Kelly? Mas os meus pecados já não foram perdoados, como está dizendo na Bíblia? Sim, foram, mas você peca todo dia. Então todo dia você tem que pedir perdão pelo teu pecado do dia. Porque sem perceber você pode cair em fofoca. Pede perdão. Sem perceber você pode estar olhando as redes sociais e aí os seus olhos cometem um pecado da cobiça, o pecado do julgamento. E a gente tem que pedir perdão todos os dias. Então olha como que é maravilhoso. Nós não precisamos de um sacerdote para interceder por nós. Nós precisamos só estar disposto e disponível de todo o nosso coração a nos arrepender. Amém? Então lá, logo no início desse capítulo 1, nós já vimos essa chave gloriosa, né? Nesse capítulo 1, nós já entendemos que essa chave que nós temos, ela é gloriosa, que nós podemos nos conectar com Deus aonde nós quisermos e a hora que a gente quiser. Olha que chave poderosa que nós temos na nossa mão. Através de uma oração. Através de uma oração sincera, nós podemos nos conectar com Deus. Então aqui, no capítulo 1, eu já deixo essa mensagem para vocês terem esse conhecimento e esse entendimento que Jesus veio para isso. Para nos aproximar de Deus. Para trazer o derramar do amor de Deus sobre a vida de cada um de nós. E porque muitas vezes a pessoa não consegue sentir o amor de Deus, não consegue sentir a presença dele, porque não tem um conhecimento. Sabia que tem muitas pessoas que desejam muito, muito mesmo de verdade, sentir o amor de Deus, sentir a presença dele, mas não consegue fazer por falta de conhecimento. A própria Bíblia diz que por falta de conhecimento, muitos perecerão. Então, o que nós estamos fazendo aqui, de hoje até terminar a leitura do Novo Testamento, é buscar mais o conhecimento da palavra, para que através do conhecimento nós tenhamos mais vida. Vida na presença de Cristo, vida em abundância, em sabedoria, em amor, em paz. Porque quando nós temos conhecimento da palavra, nós temos paz. Amém? E eu tenho certeza que vai ser um tempo de transformação na vida de cada uma de vocês que vai estudar junto comigo o Novo Testamento. Amém? É isso, então, no dia de hoje nós vimos esse início, esse comecinho. Eu achei muito importante trazer esses pontos, né? Que a partir de agora a nossa conexão é direta com o Senhor. E é glorioso esse tempo, esse momento que nós podemos ter na presença de Jesus, né? Tá cedo ainda para quem está assistindo ao vivo. Então, faz um café, prepara uma mesa para você. Começa o seu dia conversando com Jesus. Seja o seu dia um dia que você sabe que vai ser tranquilo ou não, já coloca na mesa. Tenha um tempo de mesa com Deus. É o que Ele mais tem pedido. Conversa com Ele. Coloca os seus medos, as suas dificuldades, os seus desafios do dia de hoje. Coloca para Ele, pede para Ele intervir. Pede para Ele entrar com providência. E Ele entra. É só você deixar. É lindo isso quando você aprende a fazer. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo na tua vida. Não atrapalhe os planos de Deus. Seja obediente. Entrega o teu coração. Tá bom? Em espírito e em verdade. Eu desejo que o seu dia seja abençoado. Em nome de Jesus. Que tudo que você fizer, você veja a graça de Deus na sua vida. Amém?
Deus te abençoe, que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Que tudo que você fizer, você veja a bondade de Deus na sua vida hoje. Amém? E amanhã nós estaremos juntos para lermos o capítulo 2, onde vai falar sobre os visitantes no dia do nascimento de Jesus. Tá bem? Tchau, até amanhã. Deus abençoe vocês.